Tem o seu Jairton. Como é que vai? Tudo seu bem? Jackson. Como é que está? Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. No que eu posso ser útil, gente? Matheus, nós estamos no ramo de autopeças, de peças usadas. Nós estamos na Pedro II. Em um quarteirão que há uns 10 anos atrás, a prefeitura simplesmente chegou lá e falou: sai, desocupa. Aí nós entramos com ação na justiça. Qual a alegação? Havia alguma operação urbana para a área? Na época eles queriam que vinha essa questão das Olimpíadas, a questão da Copa do Mundo, e através disso eles queriam Desocupar aquela área. Para fazer uma via de acesso para o anel rodoviário. Acabou que ficou só. Aí nós entramos com ação na justiça e está na vara da Fazenda Pública, não sei se é a primeira ou se é a segunda municipal, até hoje. Só que... E aí agora, em 2014, surgiu uma lei nova do desmonte de carros. E foi regulamentado em 2016 pelo Detran. E através dessa lei, a gente vai precisar uma série de documentações em que muita gente não está conseguindo usar alvarás. Por quê? Como é um bem, um terreno em que a gente não tem... Por exemplo, a minha loja tem alvará. A dele tem, mas está vencido. Tem, mas vencido. Não consegue renovar por conta dessa regra de 2010. Não é nem isso, não. Porque não tem índice cadastral. Sim, o imóvel base não tem. O imóvel base não tem índice cadastral. E aí eu tô fazendo... É imóvel indiviso ou é imóvel público? O imóvel base não tem índice cadastral isolado por quê? Olha é imóvel só, que não Matheus, foi loteado ou é imóvel público? Ontem eu fiquei sabendo do nosso contador que nesse espaço, é como se fosse um quarteirão, nesse espaço existem 2 lotes, o restante não é, tá? Então existe o índice cadastral desses 2, mas ninguém sabe aonde que é, tá? O restante não é. Então, só que a prefeitura chegou, acredito que não tenha sido registrado esses lotes, a prefeitura chegou e mandou desocupar tudo. Aí nós entramos com a ação e estamos esperando a decisão. Vocês têm cópia desse processo? Tem. Judicial? Não, do processo não consigo a cópia por cima. Porque eu estou falando assim, eu acho que vocês vão continuar me explicando a demanda, mas eu acho que a lógica é, num primeiro momento, a gente tentar entender que área é essa. Porque se a gente vai falando sobre dificuldade de licenciamento, isso é coisa que a gente consegue tentar ajudar aqui via Câmara. Pensando em flexibilização de uso da via, para poder facilitar os parâmetros de licenciamento, para obter os alvarás. Se a gente estiver falando de regularização fundiária, ou seja, da questão de efetivamente quem são os donos dos imóveis, se essa área podia ser ocupada ou não, aí esse é um assunto lá do Executivo, sobre o qual a Câmara tem pouco ou nenhum tipo de eu pensei, você tem mais vivência do que eu, no direito, eu pensei em quem sabe, um projeto de desafetação do terreno. As desafetações, elas devem partir do Executivo. A gente não pode propor desafetação por aqui. A gente é que aprova, mas a gente não pode propor desafetação. Porque a desafetação de bem público só pode ser requerida pelo chefe do Executivo. A gente só pode desafetar os bens próprios da Câmara. Esses daqui em volta. Porque basicamente o imóvel não está aqui. Então, o caminho funciona, mas não funcionaria via um projeto daqui. Mas a gente tem que ver se esse aqui é o problema, entendeu? Porque às vezes fala, não adianta nada desafetar, que não vai resolver o problema, que o problema é licenciamento. Tem várias coisas que podem estar acontecendo. São todas no mesmo quarteirão? Todas no mesmo quarteirão. E no caso, por exemplo, eu vou precisar renovar o meu alvará, porque junto ao Detran eu preciso ter licenciamento ambiental. E aí eu preciso estar com o alvará novo. Tem um outro documento que o Detran existe que eu também vou precisar estar com o alvará atualizado. Eu não consigo. Essa parte de não conseguir o alvará, ela tem mais lógica de licenciamento do que de qualquer outra coisa. Porque, a princípio, eu não preciso provar que eu tenho um índice cadastral separado para conseguir o alvará, a menos que a atividade seja considerada de alto impacto. O problema é que a atividade de vocês, como especialmente quando faz-se efetivamente o desmanche do carro, nós envolve... só para você entender, só vende.
A gente só vende, a gente não desmonta. Porque o desmonte do carro, ele tem o problema de impacto ambiental por conta de fluido e tal. Agora, você só vende, teoricamente, não deveria ser um problema a falta de regulamentação. Que aí tem que entender por que lá no Detran eles estão pedindo a licença ambiental se é só comercialização. Porque a gente enquadra na lei, né? Aí tem, porque o problema é que a licença ambiental, ela pressupõe, olha como é que a coisa é, a burocracia enjoada. Para eu ter uma loja, eu não preciso ter licença ambiental. Se eu não preciso ter licença ambiental, eu não preciso ter regularização fundiária, que é o terreno regularizado. Eu posso pedir o alvará e eu consigo o alvará sem regularização fundiária. Só que quando eu preciso da licença ambiental, um dos requisitos do alvará, quando precisa de licença ambiental, é que a regularização fundiária tenha sido feita. Se o terreno é área indivisa ou é área que pertence ao município, não tem jeito de fazer regularização fundiária. Não tem jeito de fazer regularização fundiária, não tem jeito de tirar o alvará, não tem jeito de tirar o alvará, não tem jeito de tirar a licença, não tem jeito de tirar a licença, não consegue operar. Então é uma escadinha burocrática, a gente precisa entender lá na base o que está travando a expedição desse alvará. Se é só um procedimento da prefeitura ou se efetivamente é a situação do terreno e o enquadramento da lei estadual e da lei federal que dizem respeito a desmonte de carro. Então, é por isso que eu estou perguntando se você tem cópia desse processo, porque o nosso caminho lógico seria oficiar a prefeitura para pedir as informações. Só que quando eu oficio a prefeitura para pedir as informações no escuro, sem saber exatamente o que existe do lado de lá, aí chega a resposta, a gente não entende direito a resposta, aí tem que perguntar de novo, aí o negócio dura 6 meses ao invés de resolver em 20 dias a informação. A gente tendo cópia do processo, a gente já consegue fazer as perguntas para a prefeitura mais localizada. Eu já sei o que eu estou discutindo. Então eu já faço a pergunta em cima do ponto. Com isso, se vocês conseguirem uma cópia desse processo para mim, ainda que seja só da inicial, não precisa cópia dele inteira, não. Então, assim, uma coisa que o advogado tem guardado lá no computador dele. Só da inicial. Não, a inicial eu tenho. Porque se a gente tiver uma cópia da inicial, eu consigo entender o problema e saber, que tipo de informação tem que pedir para a prefeitura, 2, se tem alguma coisa que a gente consegue fazer por aqui, ou se não tem nada para fazer por aqui, o caminho tem que servir a prefeitura. Se o caminho tiver que servir a prefeitura, eu sou a pessoa errada para ajudar vocês. O Calil quer ver o demônio, não quer me ver na frente dele. Então, mas aí eu posso encaminhar vocês aqui internamente para alguns membros da base que podem ajudar vocês porque aí gente que tem melhor do que o objetivo nessa hora é fazer a coisa resolver, né, gente? Aí a gente pode procurar alguém que tenha melhor trânsito com o Calil se a gente descobrir que o caminho é lá. Você consegue... Você falou um negócio aí, você disse que para a liberação do alvará, não preciso... A princípio, eu não preciso de regularização fundiária. Eu não preciso que o terreno esteja regular. Por que não sai, então? Pois é porque pode ser que o tipo de atividade esteja... Porque, teoricamente, isso não é um problema. O contador, ele não consegue... Rodar a consulta prévia. Rodar a consulta prévia. É provavelmente por causa do tipo de atividade, porque na hora que ele vai rodar a consulta prévia, ele tem que digitar o tipo de atividade. Mas não só antes dessa lei já é assim. Sempre foi assim. Por exemplo, só para te dar uma base. Agora, aí pode ser que a área seja da prefeitura, porque se a área for da prefeitura, aí ela não dá mesmo. Porque ela fala, essa área é minha, como é que você pode estar aí? É por isso que eu falo que eu preciso entender o que está lá no processo. E aí é a omissão da prefeitura, porque, por exemplo, tem empresa, a nossa empresa tem 22 anos. Tem empresa lá, 30 anos, funcionando lá, pagando alvará. A empresa dele paga taxa de licenciamento, fiscalização e não tem alvará. Como é que pode? Tem uma taxa que paga para ter aquele serviço e não existe o serviço. Taxa de licenciamento sem alvará é ótimo. Você paga, tá? Bombeiro. Ele paga. Meu bombeiro tem uma taxa separada, mas o de licenciamento é mais estranho, porque assim, teoricamente você paga a taxa de licenciamento para ter o alvará vigente. E você não tem o alvará e paga a taxa de licenciamento. Não, foi até um caso no festival lá, o rapaz virou para o fiscal e falou, eu tô pagando taxa de fiscalização. Eu estou para ele. Famosa TFLF. O senhor acha que consegue mandar isso pra gente por e-mail até quando? Amanhã. Vou fazer o seguinte, isso chegando pra gente aqui, deixa eu deixar com vocês. Chegando pra gente aqui, eu prometo pro senhor que de uma semana para outra eu faço a análise e decido o que eu vou perguntar pra prefeitura. E aí eu consigo até dar um retorno pra vocês, porque pode ser que a notícia, gente, eu vou pedir as informações pra gente se inteirar um pouco e depois eu oriento vocês de onde é que a gente vai resolver isso, que aqui não tem jeito. Ou o contrário, falando, gente, é aqui mesmo, nós temos como resolver isso. Agora, sendo imóvel da prefeitura,
como o pessoal lá Só a prefeitura para resolver. E aí a gente poderia tentar um contato para tentar essa Pode desafetação. tentar uma desafetação e alienação. A alienação direcionada é um negócio assim super difícil, porque ela tem condições na lei muito estreitas.